pelo convite. E a gente vai falar, eu acho que foi muito importante essa apresentação inicial. Eu gostaria de só colocar uma coisa. Eu esqueci de colocar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas obviamente eu não tenho nenhum conflito de interesse com chikungunya, né? Só que se ele aparecer, eu gostaria de estar preparado, só isso. Bom, mas antes que a gente fale sobre as formas atípicas e sobre a letalidade, eu acho que é importante a gente colocar, por exemplo, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda para fazer o diagnóstico de chikungunya. E ela tem esses 3 critérios, é o critério clínico, o critério epidemiológico e o critério laboratorial que o professor Celso acabou de falar. O clínico, na verdade, é muito parecido com a da dengue. É uma febre de início abrupto, né, muito alta, acompanhada de uma importante manifestação articular. O critério epidemiológico, isso é muito importante para quem mora fora de uma zona endêmica. Para a gente aqui no Brasil, basicamente, como tem circulação desse vírus praticamente em todo o Brasil, então o critério epidemiológico é preenchido. E o critério laboratorial é esse que o professor Celso falou, né? Agora, o que é interessante a gente lembrar, e ele também mencionou isso, que essa doença, ela tem uma fase aguda, que é aquele primeiro critério clínico, mas o grande problema dessa doença é que ela se estende, né? Então, se vocês olharem aqui, esse é um trabalho feito na epidemia da Ilha Reunião, que o professor Celso já mencionou. Se vocês olharem, na verdade, né, é que basicamente, depois de 25 dias, aí 4 semanas, 65% das pessoas ainda mantém um quadro articular importante. Uma boa porcentagem das pessoas, que aqui no amarelinho, uma boa porcentagem das pessoas mantém mialgia e astenia. E baseado nisso, na verdade, o que a gente sabe é que essa doença é uma doença trifásica, né? Ela é uma doença que nos primeiros 7 a 10 dias, ela se apresenta realmente dessa forma clássica, que é muito parecida com a dengue, parecida com a zika. Ela tem essa manifestação que muitas vezes é difícil de você diferenciar uma doença da outra. Depois ela entra para uma fase que é chamada de pós-aguda ou subaguda, que é o momento em que a febre desaparece e, na verdade, se mantém um quadro articular grave, que necessita muitas vezes de uso de anti-inflamatórios não hormonais, de terapêutica para combater a dor. E, finalmente, isso deve demorar, considera-se que pode demorar em torno de 60% das pessoas, em torno de até 3 meses, mais ou menos. Aí entra aquela fase que a gente pode até considerar que é uma forma grave da doença, que é a forma articular. Nessa forma, realmente, há a presença de artralgia, há a presença de artrite, e essa é uma forma que realmente incomoda muito o paciente. Aqui só é uma publicação também da Ilha Reunião, mostrando, né, na fase aguda, a pessoa tem um exantema cutâneo, máculo papular, ela tem, já na fase crônica, uma artralgia importante, algumas vezes com edema, muitas vezes sem outras manifestações de artrite, não tem calor, não tem rubor, né? Mas aqui, obviamente, dá para vocês verem, ela está edemaciada e tem perda de função. E a gente vê também, não sei se está dando para vocês verem aí, mas na forma crônica pode também, no acometimento articular, ter formação de calcificação de tendões e cápsulas, né, da articulação. E aqui uma ressonância magnética mostrando realmente uma inflamação muito grande das articulações metatarso-falangianas, né? Então, mostrando que sim, esse é um tipo de manifestação que a gente pode considerar grave, porque a experiência que a gente tem é que esses pacientes, eles têm realmente uma dificuldade muito grande de locomoção, eles têm uma dificuldade muito grande de voltar às atividades normais que eles tinham, né? Agora,
já que isso aqui, o que pediram para eu falar é sobre as manifestações mais graves, então eu dei uma procurada na internet, porque, sinceramente, os casos que nós tivemos em Ribeirão Preto, nenhum foi grave o suficiente para eu ter a experiência pessoal de falar para vocês. Mas aqui, por exemplo, só mostrando, eu peguei alguns dados, esse aqui é da Polinésia Francesa, né? Então, também é uma tabela pequena, mas eu posso dizer para vocês uma coisa, que eram 64 pacientes, né? A média de idade era 62 anos, eram basicamente adultos. A grande maioria desses pacientes, isso é uma coisa que a gente vê com dengue, né? A grande maioria desses pacientes que tiveram uma manifestação mais grave da doença, eles tinham uma doença pré-existente, tá? Então é importante, assim como a gente olha no acompanhamento da dengue, a gente tem que também ter esse olhar para o chikungunya, daqueles pacientes que têm uma comorbidade prévia, eles têm uma tendência maior a evoluir para um quadro mais grave. Outra coisa que o professor Celso falou da linfopenia no chikungunya, realmente isso acontece, mas nos quadros mais, vamos dizer, clássicos. Se vocês olharem aqui, por exemplo, laboratorialmente, esses pacientes que foram internados na terapia intensiva, eles tinham uma leucocitose. Não é uma leucocitose alta, mas eles tinham leucocitose, eles tinham aumento da proteína C reativa, mostrando que realmente a gravidade da doença era um pouco maior, né? E desses 64, se vocês olharem aqui embaixo, né, já que a gente está falando de letalidade, 28% desses pacientes foram a óbito. Então, essa coisa que a gente tinha uma impressão inicial de que chikungunya era uma doença que a grande problema dela era a manifestação articular, a gente precisa rever isso. Tá certo que, de novo, isso aqui são avaliações de pacientes que já chegaram no hospital grave, né? Não necessariamente significa que 28% das pessoas vão morrer, graças a Deus, né? Mas, de qualquer forma, a taxa de letalidade dessas doenças mais graves, dessas apresentações mais graves, né? E essas apresentações mais graves, geralmente, ou é manifestação do sistema nervoso central, ou uma miocardite, ou síndrome de Guillain-Barré. Então, assim, as manifestações graves da chikungunya são muito parecidas com aquelas que a gente costuma observar em dengue. E aqui já é mais próximo da gente, né? No Caribe, né? De novo, são 65 pacientes, também a idade um pouquinho mais idosa. Então, de novo, a mesma coisa que a gente vê com dengue. Eu sempre falo para os médicos que eu dou treinamento em Ribeirão, olhem para a idade, né? E particularmente se o paciente é idoso, vê se tem alguém que cuida dele, porque muitas vezes ele tem tanta dor, ele tem uma dinamia tão importante que ele acaba não conseguindo cuidar, e aí a hora que chega para a gente, tem uma hora que você já não consegue mais intervir adequadamente, né? E de novo aqui, doenças pré-existentes, né? Nos casos graves. E aí é comorbidade as mais clássicas possíveis, né? Hipertensão, diabetes mellitus, DPLC, doença coronariana e assim por diante, né? E de novo aqui, isso que eu chamo sempre a atenção, o caso grave da chikungunya não tem uma leucopenia como a gente espera, eles têm leucocitose, né? Mostrando que realmente, na verdade, é uma sepsis viral, né? Não vou nem falar de sepsis aqui, o maior especialista de sepsis está na plateia, então... Não. Bom, e de novo aqui, aqui embaixo, vocês veem 27%, né, dos pacientes evoluíram por óbito. Então, não é que os locais, você vai dizer, eram ruins em termos de tratamento. Não, é que esses pacientes são graves, eles têm realmente uma taxa de letalidade imbuída que vai ficar em torno aí dos seus 25%. Então, o ideal para a gente, pelo menos do meu ponto de vista, é a gente tentar fazer com que eles não cheguem a esse ponto, né? Mas a experiência que a gente teve com o Zika, por exemplo, né? A síndrome de Guillain-Barré, realmente, ela é mais precoce, né?
E não tem jeito, né? Você não sabe exatamente qual é o paciente que vai ter a síndrome de Guillain-Barré, mas a grande vantagem é que aí, lá, pelo menos lá em Ribeirão, a gente não teve nenhum óbito dos pacientes com Guillain-Barré. Aqui, de novo, outras manifestações graves do chikungunya agora na Índia, né? Também as mesmas coisas. Aqui eles fizeram uma comparação em quem não tinha a doença grave e quem tinha a doença grave. Então, vocês veem que a disfunção orgânica que está aqui, ó, cardiovascular, respiratória, hematológica, neurológica, praticamente em quem não tinha doença grave não tinha nada, né? Então, obviamente, eles estão no lado grave porque eles tiveram todas essas disfunções orgânicas, né? Então, veja só, eu acho que... só uma outra coisa em relação ao Brasil. Essa é uma outra coisa que o que a gente precisa fazer, a gente precisa publicar. Eu imagino que deva ter tido casos graves, a gente teve óbito, obviamente, por chikungunya no Nordeste, mas não tem nenhuma publicação igual a essas que eu apresentei para vocês no Brasil, entende? Eu acho que a gente precisa começar também a publicar os nossos casos para estudar e tentar ver se a gente consegue contribuir. Mas tem esse caso, esse é um caso do Ceará, né, onde teve aí uma transmissão vertical, provavelmente, né, e, na verdade, onde a mãe e a criança, infelizmente, foram a óbito, né. E aí? Mas, em termos gerais, né, há realmente um aumento de letalidade. E como que a gente olha isso, né? Então, obviamente, isso passa muito pela primeira apresentação do professor Celso. A gente tem que criar alguma coisa que realmente faça o diagnóstico, um teste que faça o diagnóstico adequado da doença, né? Mas, por exemplo, uma maneira que tem sido feito para avaliar isso é avaliar o aumento da mortalidade geral durante as epidemias de chikungunya. Como, por exemplo, aconteceu aqui, né? As barras brancas aqui seriam as mortes esperadas, né? Na Índia, nessa localidade da Índia, durante os meses. E aqui a linha, né, são os números de casos de chikungunya. Então, vocês veem que a taxa de letalidade esperada mais ou menos mantém a mesma média. Mas durante a época, né, os meses que ocorreram a epidemia de chikungunya, a quantidade de óbito foi muito maior. Então, acredita-se que, na verdade, esses óbitos foram atribuídos a chikungunya, né? Mas, de novo, são também situações em que há a notificação do caso provável, não necessariamente o caso confirmado. A mesma coisa a gente pode olhar aqui, né? Que a causa de morte por chikungunya e aqui a mortalidade aumentando, né? Aqui em relação à idade, aquilo que eu falei para vocês, sempre dá uma olhada na idade, a idade sempre é um fator precipitante do óbito, né? E aqui, né, do Carlos Brito, mostrando o que aconteceu em Pernambuco, né? Aqui na linha, essa linha tracejada, são os números de casos de dengue. E aqui nessa achurada, aqui nessa linha achurada, eles mostram, na verdade, o excesso de óbitos, né? Então, aqui eles quantificaram. Então, em torno de 36, 33, 48, 52 e 40, nos meses, que teve a maior circulação de dengue, mostrando de novo, de chikungunya, né? Mostrando que quando tem a epidemia, aumenta a letalidade, né? A mesma coisa foi feita agora em em 3 estados do Brasil, no Rio Grande do Norte, mostrando aqui, na verdade, a importância até da co-infecção, né? A linha azulzinha é dengue, a linha preta é chikungunya. Então, vocês veem que sempre que há o pico da epidemia, quer dizer, quando há um aumento do número de casos, há um aumento da mortalidade também. Então, isso fala para a gente que, de alguma maneira, essas doenças estão tendo um impacto na mortalidade, né? Aqui também, na República Dominicana, mostrando, aqui é dengue, veja só, aqui dengue,
não teve tanto, aqui são os casos de óbitos. Quando teve a epidemia de dengue, não aumentou tanto os casos de óbitos, mas no momento em que teve a epidemia de chikungunya, os casos de óbitos aumentaram bastante. E, de novo, aqui mostra as mortes esperadas e o aumento do número de óbitos durante a epidemia de chikungunya. Tá? E aqui, né, já na publicação do ano passado, o Carlos Brito ele tem um artigo na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, onde ele coloca um alerta para os casos graves de chikungunya no Brasil e associados ao óbito. E eu coloquei aqui, né, o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que em 2018 até a semana 32, mas em 2017 teve 185 mil, quase 186 mil casos prováveis de chikungunya. De novo, é provável, né? A gente faz o diagnóstico, mas pode ser ter alguns aí, pode ter zika, pode ter dengue no meio. E 187 óbitos e ainda 31 em investigação. Esse ano, né, até a semana 32, tinha praticamente 75 mil casos prováveis de chikungunya, com 23 óbitos, 51 em investigação. Né? Então, mostrando que esses óbitos estão ocorrendo no Brasil. Né? Talvez a gente precise realmente começar a estudar. E, do meu ponto de vista, pensando nesses óbitos, né, pensando nas comorbidades, quer dizer, pelos trabalhos que eu vi aqui, eu não tenho dúvida que tem um excesso de mortalidade durante as epidemias de chikungunya. Isso, assim, pelo menos todos os trabalhos aqui mostravam de alguma maneira que isso existia. Mas a minha dúvida é, né, essa mortalidade, ela é realmente devida à infecção pelo chikungunya, né? Ou porque, do jeito que a gente viu, pelo menos boa parte dos pacientes que desenvolveram a doença grave, eles tinham uma doença concomitante prévia, uma comorbidade prévia. Será que, na verdade, a gente viu isso com dengue várias vezes, muitas vezes, na verdade, a doença não descompensa uma doença prévia, e, na verdade, essas pessoas elas estão morrendo da comorbidade que elas já apresentavam inicialmente, e o chikungunya, na verdade, está servindo como aí um catalisador da descompensação clínica desses pacientes. Eu acho que isso tudo a gente precisa estudar. A gente teve casos de dengue que o paciente morreu e tinha IgM positivo para dengue, tinha PCR no início positivo para dengue. Aí, quando ele foi a óbito, a gente procura, por imunistoquímica, antígenos de dengue e a gente não encontra nada. Então, assim, pelo menos para mim, eu interpreto dessa maneira, quer dizer, na verdade, a dengue, ela, na verdade, precipitou o óbito da paciente. Né? E a outra coisa que a gente não sabe, e obviamente, nesses trabalhos que eu apresentei para vocês, não tinha essa informação, será que depois da infecção, a gente sabe que existe uma modulação do sistema imune para combater a doença bacteriana, e meio que a gente deixa um pouco de lado, a infecção viral, e deixa um pouco de lado aí a imunidade para combater a infecção bacteriana. Será que não existiu aí uma infecção bacteriana que depois levou a uma septicemia e isso, na verdade, resultou em óbito? Então, são perguntas que, obviamente, eu não tenho a resposta, mas eu acho que são coisas que a gente poderia pensar em começar a estudar e, obviamente, pensar em como a gente prevenir os casos graves dessa doença e, com isso, diminuir a taxa de letalidade. Então, bom, gente, era isso que eu tinha a apresentar. Eu agradeço a atenção.